a esse grupo de louvor, obrigado pelos jovens que estão aí trabalhando, lutando, chegando cedo para que a gente possa ter uma transmissão desse culto até onde você está, dentro das nossas possibilidades, apresentando também as qualidades que nós podemos oferecer. Sempre um privilégio poder louvar a Deus juntos, apesar de estarmos distantes. Aqui na nossa área, nós estamos agradecidos pelos amigos, pelos membros que estão sempre em contato, estão sempre conectados, e isso nos faz bem. Eu não sei se vocês já tiveram a possibilidade de imaginar a nossa sensação ao chegar aqui na igreja. Às vezes a gente fica até um pouco desnorteado. Por exemplo, a igreja está vazia. Um pouco de pessoas que estão por aqui, ajudando, trabalhando, para que a gente possa transmitir o culto. E às vezes a gente fica assim, bom, entrei na igreja, a igreja está vazia, então vou caminhar aqui, caminhar ali, e de repente a gente, não posso passar por ali, porque senão a câmera vai me pegar. Porque, afinal de contas, nós estamos no culto. Outra hora a gente pensa, posso até conversar um pouco, não tem ninguém ainda, não começou o culto, né? Está tudo parado. Não, não está parado, está tudo funcionando, tudo normal. Mas a igreja está vazia. E eu não sei em casa como é que você se sente, mas aqui, às vezes, a gente fica assim, pego de surpresa com várias situações que acontecem durante o culto. E, às vezes, a gente até bate um papo até além do que deveria, né? Até com nossas vozes mais altas, pensando, a igreja está vazia, né? A gente não vê criança correndo, não vê criança gritando. Bom, mais uma vez, vocês aí que são mães, estão em casa, que Deus tenha misericórdia de vocês. Dê muita paciência. Eu não poderia deixar de agradecer às professoras, os professores, que todos os sábados estão coordenando as classes do estudo da lição da Escola Sabatina. Desde o departamento de crianças, adolescentes, os jovens, os adultos, e também essa classe especial que nós oferecemos aí através da nossa página no Facebook. Se você não teve chance de acompanhar, essa classe você pode depois ir lá na nossa página e estudar a lição ou ouvir os comentários dos nossos professores. Hoje, nós tivemos duas pessoas amigas, o doutor Rivelino Montenegro, ele vive na Alemanha, e por causa da quarentena as coisas ficam mais facilitadas, e ele estava conosco. E também o doutor Reinaldo Siqueira, que trabalha na nossa escola, universidade, em São Paulo, melhor, em São Paulo, não, Engenheiro Coelho, o doutor Reinaldo Siqueira, como diretor da Faculdade de Teologia ali. Muito bem, o nosso tema de hoje é Se Tardar, Eu Espero. Pensem comigo um cenário, uma situação. E nós, brasileiros, temos bastante facilidade de viver esse quadro, de nos ajuntarmos, ter aí o nosso grupinho, começar a bater um papo, e imaginando sermos cristãos, e eu posso perceber, e você vai concordar comigo, naturalmente, que é muito fácil sorrir, né? Falar de peito estufado, quando as coisas estão indo bem para o nosso lado. Não é? É possível que alguém diga, olha, num grupinho, né? Caramba, eu estava preocupado, fiquei aí uns dias sem trabalhar, mas pedi muito a Deus, olha, apareceu um trabalho, já estou faturando. E a pessoa apresenta aquele sorriso de realização. O outro diz assim, caramba, eu estava preocupado com a minha saúde, e aí fui lá fazer aqueles exames corriqueiros que se faz quando você não está se sentindo bem, e o resultado veio, tudo está ok, tudo está sob controle, estou bem. Não é? Isso também traz uma satisfação, o grupo sorri, o grupo abraça, o grupo diz amém, outros até aleluia, tudo está correndo muito bem. E aquele rapaz que estava doidão para conseguir conquistar aquela menina, e quando chega na sua vez, na rodinha, ele diz, rapaz, você não queira saber,
agora o meu coração está batendo forte. Ela disse sim. Gente, de novo, é muito fácil estar bem com Deus quando as coisas estão bem para nós. Mas, por outro lado, existe ali no grupo pessoas que estão ouvindo o seu sorriso, estão compartilhando com atenção as suas histórias, mas dentro dessa pessoa existe uma grande dúvida, uma grande pergunta. Mas e comigo? Por que não aconteceu assim? Vejam, quantas pessoas já foram afetadas diretamente por causa desse vírus que eu costumo dizer parou o mundo, e parou mesmo. Tem pessoas que já não têm o seu ente querido em casa, faleceu. Esta semana, em uma das igrejas vizinhas aqui na nossa área, não é a igreja de língua portuguesa, não é a igreja brasileira, mas ouvi dizer de pessoas que faleceram, porque foram afetadas com esse vírus maldito. Né? Há uma tensão, uma expectativa. E o indivíduo fica ali naquela rodinha, o outro diz, olha, meu parente realmente faleceu, o outro diz, nasceu a minha criança, desejávamos o baby, foi uma festa, fomos à igreja, fomos visitados por amigos, e a criança foi cuidada, a criança foi crescendo, a criança foi para a escola, e quando chega na idade da adolescência, jovem, e de repente esse menino começa a caminhar nos caminhos, nas vias da droga. E você está ali na roda, e você pensa, quantas vezes à noite, no meu travesseiro, derramei lágrimas, pedi a Deus pelo meu filho, e eu nem sei aonde ele está agora, nem sei como que ele está agora. Mas você acabou de ouvir os amigos contando as suas proezas, a sua alegria, a satisfação, afirmando que Deus atendeu às suas orações. Mas e a sua? Não foi atendida? Não faz muito tempo, um amigo chegou para mim e disse, olha, eu cheguei de viagem, minha esposa disse que queria conversar comigo, sentamos, fomos conversar, e ela simplesmente disse, olha, eu estou lhe deixando, a partir do dia X, eu não estarei mais vivendo com você. E se essa pessoa está nesse grupo? O que vai dizer? Que situação? Afinal, Deus é injusto comigo? E é justo com o outro? Como você encararia uma situação dessas? Uma crise? Uma incerteza? Um fracasso? Essas coisas podem abalar a fé de um cristão. Com certeza, absolutamente correta essa ideia. Eu tenho visto pessoas que já estiveram aqui conosco, aqui, nesse templo, cantando aqui, como tivemos alguns cantando ainda há pouco, e hoje já não estão mais aqui. O que fez essas pessoas pensarem, desanimarem, perder a fé, não confiarem na promessa da volta de Jesus, por exemplo? O que está acontecendo? Como que o meu coração vai vibrar? Uma vez que comigo as coisas não estão acontecendo da forma como eu esperava e conforme eu pedi a Deus. É muito triste, essa é a verdade. E eu gostaria que você levasse muito a sério o pensamento que nós temos para transmitir para você hoje. A ideia é de que nesses momentos, veja só, nesses momentos, o inimigo aproveita para jogar as suas picadas venenosas para fazer você enfraquecer na fé, para que a sua confiança em Deus seja desfeita, seja enfraquecida.
Imagine. Quantas vezes eu tenho falado com pais que, com todo cuidado, investiram muito na educação dos filhos, colocando em boas escolas, pensando no futuro extraordinário, um futuro que eles merecem, e depois, por causa de um momento na vida, esses jovens saem do trilho que nós pensávamos que seria o ideal, e que realmente seria e é o ideal, e hoje já não estão mais caminhando nessa direção. Eu tenho um texto para ler para vocês, que está em 2 Coríntios, é a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e eu queria dizer para vocês que vale a pena pensar, reler esse texto dentro do contexto que nós estamos falando. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. Espero que vocês tenham chance de acompanhar aí. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. Verso 8 e 9. Aqui está escrito na palavra do Senhor. Diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Verso 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Observem comigo. Esse texto, esses dois versos, eles começam com o negativo, mas graças a Deus que tem o mais. Graças a Deus que tem uma vírgula. Do lado esquerdo, o ruim. Do lado direito, o bom. E aí nós precisamos fazer uma escolha de que lado você vai estar. Você vai estar concentrado no ruim ou no bom? Deus sempre tem algo de bom para nos oferecer, mesmo nas crises. E, na verdade, Jesus disse isso para nós. Ele disse que nós teríamos aflições aqui no mundo. Por outro lado, ele diz assim: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nessas condições, nós podemos dizer para os outros que, mesmo na crise, existe saída positiva para aqueles que acompanham e acreditam nas promessas da palavra de Deus. Uma vez, alguém chegou para mim e disse: olha, pastor, eu não consigo mais acreditar que Jesus vai voltar. Quando essa pessoa falou isso, e quando pessoas falam assim, você deveria ficar tranquilo, porque isso não é novidade para aqueles que acompanham os escritos da palavra de Deus. Os versos que acabamos de ler, e eu quero repetir alguns detalhes, assim, ó, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Mas as situações que vêm em cima de nós, essa crise que está abalando o mundo, e tantas outras que estão sendo criadas como resultado, podem afetar a sua fé. E é nessa hora que o inimigo aproveita. É nessa hora que os instrumentos opostos à vontade de Deus avançam para colher, para pegar a sua presa. E por isso, hoje, eu quero dar para você 3 razões especiais para que você se firme na palavra de Deus e em suas promessas. O mundo tem usado pessoas
para desanimar a sua fé. Por exemplo, eles foram apelidados como novos ateus. Homens como Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, escritores, filósofos, cientistas, eles estão na vanguarda do fundamentalismo ateísta. Eles são ateus, ateus sem barreiras, que olham para aqueles que querem encontrar uma maneira de fundir a religião com a ciência como traidores, tão ruins ou até piores do que os religiosos. De fato, eles são apenas os representantes mais sinceros de pessoas ao longo dos séculos que zombaram da ideia da volta de Jesus. E quais são os argumentos? Algumas perguntas, como: onde ele está? Por que demora tanto? Jesus disse que voltaria, mas não consigo vê-lo, não consigo encontrá-lo. E você ainda acredita nisso? Você é um cristão, mas não me prova nada. Aonde está o cumprimento da promessa? E eu responderia para você fazendo uma outra pergunta. Como ignorar esses argumentos? Quanto tempo você aguarda a volta de Jesus? Pense um pouco. Talvez você esteja se equivocando, porque nós podemos dizer assim: nossa, já tem cerca de 2000 anos que Jesus falou que vai voltar. Não é isso. Para você não é isso. Eu não sei a sua idade, mas se você tem 30 anos e foi criado dentro de uma igreja anunciando a volta de Jesus, possivelmente a sua compreensão deve ter chegado ao seu coração quando você estava aí 9, 10 anos de idade para cá. Então, eu diria que são apenas 20 anos que você está aguardando a volta de Jesus. Dá para perceber que não é tão longo assim? Pense nessas coisas. Isso pode mudar a sua visão. Essa é a verdade. Com certeza, já faz mais de 20 séculos que Jesus viveu, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus anunciou que voltaria, enfim, mas ele não voltou. Mas a sua realidade não são 20 séculos, a sua realidade é a sua idade. E eu costumo dizer, e não tenho medo de errar, e quanto tempo mais você terá que esperar? Meu amigo, minha amiga, simplesmente o tempo da sua vida. Mais uma pergunta. Os cristãos, mesmo depois de todo esse tempo anunciado por Jesus, desde que Jesus anunciou, que razões, então, você teria para continuar esperando a volta de Jesus, acreditando nesse evento? Eu queria dizer para você, mais do que nunca, a resposta é que você tem razões para aguardar a volta de Jesus. E hoje eu quero deixar com vocês 3 razões que você deve reconhecer como base para fortificar a sua fé, fortificar a sua confiança na promessa da volta de Jesus. Quer ver? Uma das razões mais poderosas que os cristãos têm para seguir acreditando na volta de Jesus é que o mundo está da maneira que Jesus disse que estaria antes da sua volta. Percebe? Essa é uma razão forte para você falar com as pessoas que não acreditam na volta de Jesus. Jesus anunciou, Jesus estava prevendo e dizendo: olha, o mundo vai estar numa situação. E aí você olha para o mundo hoje,
exatamente do jeito que Jesus disse. Agora, uma coisa que impressiona muito é pensar que com o passar dos anos, com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, os humanos acreditavam que a humanidade estava seguindo o caminho certo para eliminar doenças, guerras, pestilências, desastres naturais, o progresso da imoralidade, tudo estaria finalmente para sempre controlado. Você sabia disso? Talvez ninguém tenha expressado dessa forma, com tanto otimismo e esperança, do que o poeta Ralph Waldo Emerson. Ele escreveu: deixa o homem de pé, que sozinho ele vai conquistar o universo. Eu tive um amigo, lamentavelmente ele já faleceu, já mencionei aqui no passado a respeito desse homem, um homem culto, preparado, educado, muito estudioso, e eu descobri que ele era ateu. Mas ele veio aqui na nossa igreja algumas vezes, sentou. Ou seja, o fato de uma pessoa não acreditar em Deus não significa que é uma má pessoa. Tem muitas boas pessoas que não acreditam em Deus. E é possível que na sua família você tenha alguém. Apesar de que, aqui eu vou te dar uma dica que um professor, há muitos anos atrás, passou para nós em uma das classes que nós tivemos. Ele disse assim, sorrindo: na verdade, não existe ateu. E nós ficamos: como assim, professor? A gente ouve tanto falar de que não existe, que existem pessoas que não acreditam em Deus. E ele virou para nós e disse assim: só o fato de uma pessoa admitir que algo existe, então há uma possibilidade da existência daquilo que você imaginou. Então, quando o indivíduo, disse ele, diz que não acredita em Deus, na verdade, na sua mente, ele está admitindo a possibilidade dessa existência. É como você nunca tivesse visto uma cadeira e alguém chegasse para você e dissesse assim: ó, a cadeira existe. Você nunca viu, mas só o fato de você ouvir a palavra cadeira, na sua mente você ia começar a conjecturar como seria isso. Como seria uma cadeira? E esse professor falava para nós: olha, o ateu, ele diz que Deus não existe, mas na mente dele, ele está formulando essa ideia da possibilidade da existência de Deus. Bom, eu falava desse meu amigo. E ele falou para mim, uma vez, exatamente aquilo que eu acabei de mencionar aqui, que cientistas, estudiosos, usando a tecnologia, a ciência, estão trabalhando e confiantes de que vai chegar a um ponto que a humanidade vai conseguir eliminar a doença, catástrofes, pestilência, enfim, a fome, e vai chegar num nível em que, quando o homem estiver realmente em pé, ele vai sozinho conquistar o universo. E esse meu amigo falou sobre isso comigo. E eu fiquei prestando atenção na sua conversa, e em dado momento eu aproveitei e disse para ele: mas, senhor Nicolas, a Bíblia já fala que o plano de Deus é justamente levar o homem a esse estágio, a esse nível, onde ele vai viver eternamente, com plena e total saúde, sem nenhum outro problema. E ele me olhou assim, estranho: mas a Bíblia fala sobre essas coisas? Eu digo: sim, a Bíblia fala. E aí, na nossa amizade, eu aproveitei para falar com ele sobre o plano da redenção e, finalmente, sobre a volta de Jesus, a grande promessa
para cada um de nós que anelamos um mundo, um reino sem nenhum problema. Resumindo a história, o senhor Nicholas ficou tão impressionado em saber que a Bíblia fala sobre isso, que ele começou a estudar a Bíblia. E antes da sua morte, ele se tornou um crente com relação à volta de Jesus. Ele foi sepultado, mas ele levou essa esperança no seu coração, da volta de Jesus. Ele aceitou a Jesus como seu Salvador. Porque, meus amigos, não tem como a ciência chegar a esse nível tão desejado. Isso é uma utopia. Isso quer dizer impossibilidade. Só existe um nome que vai poder levar você a esse nível completo, sem nenhum mal: Jesus. Jesus é o único nome que você vai invocar para que você chegue até Deus. E a igreja continua pregando, com portas fechadas, mas o evangelho continua avançando e chegando ao seu coração. Eu não sei se nesse momento eu estou falando com alguém parecido com o meu amigo Nicholas. Mas eu quero dizer para você de coração, nesse livro, você vai encontrar as respostas que você necessita, que você deseja e que você realmente está buscando. Porque se você deseja um mundo melhor, um mundo onde não haverá vírus, não haverá mais perseguição, não haverá mais guerra, não haverá mais confusão, aliás, não haverá mais racismo, vocês devem ter acompanhado, e o mundo acompanhou, o que aconteceu aqui no país onde vivemos, aqui nos Estados Unidos, essa semana. Aqueles que são pagos, empregados para cuidar e defender a cada um de nós, cada cidadão, estão trocando as coisas, estão invertendo os valores e machucando e destruindo vidas. Esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o mundo que Jesus anunciou que estaria em evidência pouco antes da sua volta. Impressionante. Nós não podemos viver enganados. Se um vírus está picando você, se uma situação desagradável está atrapalhando a sua vida, não permita que isso vá desviar o foco, a sua esperança da volta de Jesus. Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vai resolver todos os problemas da humanidade. Você não precisa viver na esperança de uma utopia acontecer, porque não vai. A solução não será por questões científicas, tecnológicas, mas por um ato direto de Deus, descendo do céu, nas nuvens do céu, com os anjos ao lado dele, para nos libertar de todo o mal. Não importa se você acha que está demorando. Eu já queria dizer para você o seguinte, que se tardar, eu espero. E o meu desejo é que aconteça assim, dessa forma. Na verdade, de novo, vá à Bíblia. Nesses momentos de dificuldades, a Bíblia tem muitas respostas. Veja lá comigo, São Mateus, capítulo 24. São Mateus, capítulo 24. Olha o que Jesus disse, e ao lermos juntos estas passagens, esses versos, imagine, feche os seus olhos ou a sua imaginação para ver o mundo como está. Veja só, Jesus disse, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Olha o próximo verso. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Em outro texto, em outra versão, diz pestes em vários lugares. Gente, nós estamos vivendo isso. Isso é verdade. As
triste situação do mundo, exatamente como Jesus disse que seria antes dele voltar. Isso dá aos cristãos, veja só, uma boa razão para acreditar na sua vinda. Quando alguém tentar desviar o seu foco da volta de Jesus, do preparo para esse evento maravilhoso, olhe ao seu redor, porque aí você vai ver a razão básica para acreditar. Com certeza. De fato, os perigos do aquecimento global, a AIDS, as ameaças do terrorismo, o preparo nuclear. O nosso mundo talvez nunca esteve numa situação tão semelhante ao que Jesus disse antes dele subir aos céus e que seria ou que estaria evidenciando antes da sua volta. Eu já disse, se tardar, eu espero, porque diante dos fatos da realidade atual, ele já vai chegar, ele não vai faltar. Agora, um outro detalhe, você já imaginou que quando Jesus voltar, toda essa condição trágica vai ficar para trás? Na vida, nós passamos por muitas situações que nos ajudam e nos dão oportunidade para pensar nas coisas espirituais. Não faz muito tempo, eu ouvi de uma menina, uma jovem, saiu do seu país, como muitos saem, como nós saímos, e muitos na expectativa de uma vida melhor e assim por diante. E essa jovem também saiu do seu país, foi para um país estranho, com sonhos, planos de grandes realizações, mas aí, por ser jovem, ela se encantou com outro jovem, ou por um outro jovem, o jovem se encantou por ela. Resumindo a história, eles foram viver juntos, olharam para o outro, descobriram que estavam amando um ao outro, se casaram, e segundo a história que eu ouvi, logo em seguida, começou essa pandemia. E os dois, como muitas famílias hoje, né, ficaram em casa. Ela de um país, de uma cultura totalmente diferente, ele de outro país, de uma cultura e costumes diferentes. E logo, logo eles chegaram à conclusão de que a decisão deles não foi a melhor que eles desejariam para eles mesmos. O relacionamento foi complicando, e chegou a um ponto que a conclusão foi: não dá para viver com você. Mas se isso não bastasse, as coisas foram piorando, e chegou ao ponto das ameaças. Aí as coisas começaram a complicar. Essa jovem, cheia de medo, preocupada, teve uma ideia. O lugar mais seguro para mim, no momento, é a casa dos pais. E ela tomou uma decisão, difícil pelas circunstâncias, mas deixou tudo para trás. E na primeira oportunidade que teve, pegou o voo e voltou para o seu país. Você já imaginou a alegria, a tranquilidade agora de estar com os pais, dentro de casa, segura, longe das ameaças que já estavam lhe perseguindo? Meus amigos, é isso que Deus quer fazer com você. A trágica condição que você vive ficará para trás. Basta uma decisão sua. Os pais estavam aguardando. O nosso Pai está nos aguardando. Ele voltará. A segunda razão que quero deixar para vocês é que a Bíblia promete um futuro seguro, promete que Jesus vai voltar. Aí você pode dizer para mim: pastor, para nós que somos cristãos é fácil olhar na Bíblia,
ver aqui as promessas da volta de Jesus, e como nós acreditamos na Bíblia, automaticamente vamos acreditar nas promessas que ali estão. Na verdade, são muitas promessas que estão na Bíblia sobre a volta de Jesus. Centenas e centenas delas. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Se alguém não acreditar na Bíblia, ou não acredita na Bíblia, isso não significa e não deveria ser razão para você também não acreditar. Porque você tem evidências lógicas, óbvias, de que a Bíblia está falando a verdade. Ajude essa pessoa, mas não vá acompanhá-la no seu raciocínio. Com certeza. Veja só, nós temos algumas promessas. Eu quero que vocês vejam comigo aí, São João 14, de 1 a 3, tão conhecida, mas eu quero colocar aí na tela. Pode ser que alguém ainda não conheça esse verso. Olha só que maravilha o que Jesus falou. São João 14, de 1 a 3. Veja só. Não se turbe o vosso coração ou o coração de vocês. Leiam comigo. Creio em Deus, creio também em mim. Depois do próximo verso. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Gente, isso está aqui. Use essas passagens como estas, promessas como esta, para animar você quando você está sendo picado por vírus, que pode ser o Covid-19 ou qualquer outro tipo de vírus que estão invadindo a nossa alma, principalmente o vírus do pecado. Vocês querem uma outra passagem? Está em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Olha só o que o apóstolo João escreveu. Que coisa impressionante. Ele disse assim, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Perceberam? A Bíblia fala assim, ele vai voltar. E não vai ser um evento obscuro, escondido. Todos vamos ver Jesus voltar. Alimente o seu coração com essa esperança. Quero deixar mais um texto para você. Está em 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. Vamos procurar aqui, 1 Tessalonicenses 5. E o verso 23. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Está lá? Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente e que todo espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda e na sequência do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma promessa, entre tantas outras. Acredite, essas promessas não valem de nada para quem não acredita na Bíblia. Mas para nós que acreditamos, elas são a certeza de que Cristo voltará outra vez. É a certeza de que Jesus vai chegar e Ele não vai faltar. Se você confiar nessas promessas, se você alimentar o seu coração com essas promessas, com certeza os seus dias serão mais alegres, serão mais leves. Você não ficará debaixo dessa pressão, dessa opressão, absolutamente. E eu vou repetir. Se tardar, eu espero. E você? De novo, não se preocupe com os 2000 anos que Jesus anunciou que voltaria. Não se preocupe com mais de 6.000 anos, porque o próprio Enoque também profetizou sobre a volta de Jesus. E não fique preocupado, nossa, faz muito tempo e não aconteceu. Não. Pense no seu tempo de vida.
Pense na sua oportunidade agora. Jesus tem um plano especial para você, Deus tem um plano especial para mim, e Ele vai cuidar de cada um de nós, com certeza absoluta. E a terceira razão para fortificar a sua fé na promessa da volta de Jesus é, de novo, pensar, e aqueles que escarnecem quando se fala sobre a volta de Jesus? Onde estão os escarnecedores? Curiosamente, aqueles que zombam da ideia de que Jesus vai voltar, desafiam os cristãos com as mesmas perguntas. Onde Ele está? Por que ainda não voltou? Tudo continua da mesma maneira, nada mudou. Na verdade, essas e outras perguntas são provas e razões para os cristãos acreditarem ainda mais nas promessas que estão no Sagrado Livro. E sabe por que eu digo isso? É fácil. Vai lá na epístola do apóstolo Pedro. Veja lá. O apóstolo Pedro escreveu no capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. Veja só. Olha só. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Próximo. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Vocês estão percebendo? Quando os escarnecedores, quando os zombadores, quando aqueles que duvidam da volta de Jesus e vêm fazer gozação com você, mais um motivo, meu irmão, mais uma razão para você dizer assim, pronto, está aí. A Bíblia previu e eu estou vivendo a experiência exatamente o que a Bíblia disse. Você não pode desistir, meu irmão, por favor, de jeito nenhum. E ainda mais, o apóstolo Pedro e os demais escritores da palavra de Deus, eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então é mais uma razão para você confiar, para você acreditar. Não caia nessa história de que já faz tempo e tudo continua a mesma coisa e você vai desistindo. Não, meu irmão, não faça isso. Conheço pais, e repito o que eu já disse, que hoje choram, porque os filhos foram criados aqui dentro. Quando eu digo aqui dentro, dentro da igreja, cresceram e hoje tomaram caminhos adversos. Pessoas que louvavam a Deus com suas vozes, pessoas que eram úteis à causa de Deus de outras formas, mas na hora que foi picado por um determinado tipo de vírus, ficou confuso, ficou confusa, e abandonaram o caminho. E agora, que é tudo aquilo que Jesus falou, está assim, ó, diante dos nossos olhos. Gente, nós não podemos parar aqui, não podemos desistir de forma nenhuma. Mais uma coisinha para vocês fortificarem essa esperança no coração. Está aí, 2 Pedro, no mesmo capítulo, na mesma carta, capítulo 3, verso 8. Olha só o que Pedro escreveu. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso é motivo para você se alegrar, para você se sentir firme, confiante. Por quê? Porque aquilo que parece muito tempo para nós, não é nada para Deus. Em outras palavras, nós não devemos desanimar com aquilo que nos parece ser um atraso. Devemos lembrar, nós estamos no tempo de Deus. Nós não estamos no nosso tempo. Eu vou repetir. Nós devemos lembrar que nós estamos no tempo de Deus. Nós não estamos no tempo nosso. Tenha calma. Olha o que o apóstolo escreveu. Confie. Nós somos limitados no tempo. Deus não é limitado no tempo.
Então vamos viver dentro do tempo de Deus pela fé. E Ele vai cumprir os nossos desejos com certeza absoluta. Eu não posso negar, os novos ateístas vão continuar atacando a doutrina, a crença da segunda volta de Jesus. Mas isso para nós não deve ser surpresa, porque os ateístas do passado, os ateus do passado, eles fizeram a mesma coisa. Por que estar surpreso? Por que balançar? Por que duvidar? Não, pelo contrário. Quando você vê a situação do mundo, e hoje, de uma maneira muito clara, aos nossos olhos, vivendo a experiência desse vírus que parou o mundo, essa peste que está em todo lugar, apesar de ser invisível, tem um poder extraordinário. Mas não é novidade para nós, Jesus já disse isso. Então, nós estamos vivendo já perto dos dias da volta de Jesus, e isso são motivos para seguirmos acreditando de que Ele breve voltará. Que tipo de vírus pode impedir ou fazer com que você pare de acreditar na volta de Jesus? O que está acontecendo? Você e eu podemos acreditar que Ele vai voltar. Você e eu podemos estar seguros de que Ele vai chegar. Ele não vai faltar. Não vai. Se você folhear as folhas desse livro sagrado, você vai descobrir motivos suficientes, razões e razões e razões, para confiar nesse Deus maravilhoso. Jesus deixou o céu, viveu aqui para poder resgatar você, tomou o seu lugar, sofreu a morte de cruz. Você acha que depois de tudo isso, e depois de anunciar que vai voltar, que vai levar para um lugar onde Ele está, para nós estarmos com Ele, você acha que Ele não vai cumprir? Você pode até imaginar que Ele está atrasado. Tudo bem. Você pode olhar isso com os olhos humanos, no tempo humano, ok. É admissível. Mas desistir, por favor, Ele já vai chegar. Ele não vai demorar. Ele não vai demorar. Eu quero chamar aqui a Patrícia para colocar essas palavras em forma de música para ajudar a você e eu a reafirmarmos em nosso coração que essa bendita esperança da volta de Jesus realmente é uma verdade e uma garantia. Ou seja, quando você estiver num grupinho, batendo papo, alguém falando das coisas maravilhosas que Deus fez por ele ou por ela, e no seu caso não foi assim, não se preocupe. Deus está no controle e Deus vai atender os anseios do seu coração. Em meu viver, às vezes penso em desistir de tanta espera para ver meu Salvador. A vida eterna me parece então um sonho inalcançável. Infantilmente eu passo logo a duvidar de suas promessas. O tempo passa e o meu Senhor não vem. Oh, quanto anseio
prometeu, mas se tardar, ainda espero, e ao esperar, contar eu quero, que Ele vem, já vai chegar, não vai faltar. Eu sei, não pode mais oferecer as condições tão necessárias para viver. O sofrimento e a dor às vezes quase são insuportáveis. A própria vida que se apaga e vai levando os nossos planos, mas eu ainda sei que tudo irá mudar. Ó, vem Senhor, ó, vem depressa, eu peço então, no que eu puder vou apressar a tua volta, ó meu Jesus. Será tão bom rever aquele que tem a própria vida nele. Sei que Ele vem, já vai chegar, não vai faltar. Sei que Ele vem, já vai chegar, não vai Obrigado, Patrícia. Vejam comigo o que a senhora Ellen White escreveu sobre esse assunto relacionado ao tempo da volta de Jesus. Olha só. Deus não dá a nenhum homem uma mensagem de que decorrerão 5, 10 ou 20 anos antes que termine a história deste mundo. Ele não quer dar um pretexto para os seres viventes adiarem a preparação para o seu aparecimento. Não quer que alguém diga a mesma coisa que o servo infiel. Meu Senhor está demorando muito para voltar. Por isso, conduz a temerária negligência das oportunidades e privilégios concedidos para preparar-nos para aquele grande dia. Eu termino fazendo 2 sugestões. Número 1, mantenha o relacionamento com Deus em dia. Tome a sua palavra como base para reconfirmar a sua fé. E procure alguns escritos de pessoas que acreditam na volta de Jesus. Eu, por exemplo, essa semana li um artigo e compartilhei com vocês as ideias básicas desse artigo, escrito por um grande escritor, Clifford. Que você possa ser abençoado com boa literatura, com boa música, e acredite, Ele não vai faltar.
Vamos orar? Deus nosso Pai, estamos agradecidos, ó Deus, pelas promessas da Tua Palavra, que fortificam no nosso coração a esperança da volta de Jesus. E quando estivermos, ó Deus, sendo picados por diferentes vírus que aparecem na nossa vida, que o nosso foco não seja desviado de Ti, mas que possamos olhar para as Suas promessas e fortificar a nossa fé. Dá-nos esse desejo contínuo em nosso coração de estarmos prontos para quando Jesus voltar, pois fazemos esse pedido em nome dEle, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe. Continuação de um lindo e abençoado sábado.